Olá, como vai? Sou Carlos Barroso com mais um debate de cena política. Dias decisivos da eleição presidencial, a mais concorrida no país depois da disputa entre Fernando Collor e Lula em 1989 e um rigoroso empate técnico entre Dilma e Aécio, com números melhores para um ou outro, dependendo do instituto. Cena Política convidou 2 deputados estaduais para discutir a reta final em Minas, nuances e ciladas que podem surgir no caminho, e também a composição política da Assembleia Legislativa, com o governador eleito Fernando Pimentel. São eles: Paulo Guedes, do PT, deputado estadual mais votado nessa eleição, mais de 164 mil votos. Professor, eleito para o 3º mandato estadual. Teve 3 mandatos como vereador em Manga, no norte de Minas. Foi dirigente da União dos Vereadores do Estado. Lafayette Andrada, do PSDB. Descende da linhagem dos Andrada, há 2 séculos na história política do país. Advogado, também eleito para o 3º mandato na Assembleia. Foi vereador em Lavras e Juiz de Fora. E secretário de Defesa Social no governo Anastasia. Quero aproveitar a sua presença para fazer uma homenagem ao deputado Bonifácio Andrada, seu pai, eleito para o 10º mandato consecutivo como deputado federal. E 15 mandatos no total, né? 4 estaduais e um de vereador. Um de vereador. Um abraço para Bonifácio Andrada. E também no debate o jornalista João Gilberto Júnior. Foi editor adjunto do jornal O Tempo. Trabalhou também como editor do jornal da PUC TV. Isso entre 2002 e 2008. Atualmente é colunista do O Tempo e faz doutorado de Ciências Políticas na UFMG. Já indo para o debate, começando com o deputado Paulo Guedes, do PT. Eu não vou te perguntar quem vai ganhar a eleição, porque você diria naturalmente Dilma, né? Mas eu te pergunto, aqui no Estado, por que você acha que a Dilma vai sair bem? Quais são as perspectivas da campanha aqui no Estado nessa última semana, nessa reta final? Porque o embate nacional deu oportunidade ao povo mineiro de conhecer, né, a gestão do Aécio e do Anastasia. Porque aqui em Minas tem todo um cerco da grande imprensa de não divulgar as coisas desfavoráveis que aconteceu em Minas nesses 12 anos. Então, agora, com o debate nacional, fica muito difícil, né? Apesar da imprensa nacional também proteger muito o Aécio, mas fica mais difícil, por exemplo, esconder tudo, né? Então as pessoas começaram a pensar e a refletir, né? E nesses 12 anos, né, eu falo da minha região, por exemplo, que é o norte do estado, o partido do Aécio e da Anastasia praticamente acabou nessas eleições. O Anastasia teve cidades que só teve 10% dos votos no norte do estado, né? Então houve muita coisa. Então as pessoas passaram a ter um pouco de acesso à informação, né, do que aconteceu na saúde, na educação, né, da não aplicação de 8 bilhões de reais na saúde, na educação, né? As pessoas começaram a ver e isso permitiu que as pessoas fizessem uma reflexão. A prova disso é a eleição do Fernando Pimentel no primeiro turno e Dilma ter ganhado com uma grande vantagem sobre Aécio em Minas, também no primeiro turno. Então eu estou confiante que no segundo turno Dilma vai ampliar essa vantagem. É o que a gente sente, né? Por onde eu rodo, eu estou vendo isso. Deputado Lafayette, fazendo a mesma pergunta para ficar democrático, naturalmente, no seu entender, Aécio vai levar a eleição aqui em Minas. Por quê? Quais são os caminhos aqui em Minas? Vai ganhar o Aécio aqui no segundo turno, as pesquisas já estão mostrando isso. E aí, lógico, eu discordo do que disse que o deputado Paulo Guedes, lógico, respeitando sempre a opinião dele, mas o PT gosta de fazer essa divisão, norte e sul, e eu diria o contrário. Justamente onde as pessoas têm mais acesso à informação, onde as pessoas são mais politizadas, que é na região centro, centro-sul, e nessa a Anastasia ganhou alto, o Aécio ganhou, e tenho convicção de que agora com esse debate sendo mais amplo, mostrando a verdade, porque o PT gosta de esfumaçar a verdade, né? Isso vai fazer com que Minas Gerais vai refletir e vai reconhecer o grande trabalho que o Aécio fez em Minas Gerais, e eu tenho convicção que o Aécio vai ganhar aqui no segundo turno. As pesquisas mostram isso. Você está querendo confirmar o que pensa Fernando Henrique Cardoso,
Lembrei disso também. de que o eleitor que vota na Dilma no Nordeste, no Norte de Minas, é mal informado ou desinformado? Eu estou... Não, Você concorda, pesquisas você concorda com o Fernando Henrique? Não, eu concordo com o resultado da eleição. Você pega a região norte, você está dizendo aí. Eu diria justamente o contrário. A região sul, É que os eleitores que se dizem mais bem informados ou mais graduados ou que estão em centros mais ricos, eles sim, eu poderia afirmar que são, talvez, não é desinformados. Eles têm mais acesso à informação. Ele tem mais acesso à informação. É isso que eu quero dizer. Mas, ao mesmo tempo, eu poderia afirmar que eles são mal informados, porque ele recebe notícias distorcidas. Ele não recebe notícias verdadeiras, né? A gente tem visto isso. A imprensa, a grande imprensa nacional, manipula muito isso. Então, quem não tem... As pessoas que vivem e que convivem com a realidade, como eu, por exemplo, que nasci no município mais pobre de Minas Gerais, São João das Missões. Eu sou filho de trabalhadores rurais, né? Fui criado na roça, numa região onde não tinha água, não tinha luz, não tinha escola. E, de repente, a gente começa a reconhecer, a gente consegue ver, né, as transformações que aconteceram na minha região e no país nesses últimos 12 anos. Quem viveu isso e convive com isso, sente que tem um novo Brasil de 12 anos para cá. As pessoas estão podendo sonhar em ter uma casa, em ter um carro, né, em financiar sua casa, em ver seu filho na universidade, que era só coisa para rico, em andar de avião, né? Hoje mesmo eu vim no avião, tinha uma professora e um trabalhador rural. E foi a primeira vez que eu estou andando de avião, coisa que eu jamais pensava que poderia fazer um dia. Então, isso hoje ficou coisa normal. Nos últimos 12 anos, o PSDB comandou Minas Gerais. Então, ele confirma o que eu estou dizendo. As grandes transformações aconteceram graças à boa gestão que em Minas Gerais nós tivemos do governo do PSDB. Apesar de todo o estrago, né, que o PT vem fazendo na economia nacional. A gente sabe, estão aí os noticiários, não é possível que eles estão mentindo tanto, que o governo do Brasil financiando porto em Cuba, aeroporto em Cuba, rodovia na Bolívia, e nós aqui pedindo, pelo amor de Deus, o metrô aqui em Belo Horizonte, pedindo, pelo amor de Deus, aqui a duplicação da Fernão Dias, se nada disso acontece. Eu acho que é isso que o povo está cansado, né? Porque é realmente um governo que tenha gestão, que tenha eficiência, que possa trazer ao povo brasileiro efetivamente resultados concretos na economia. Só fazer um comentário, que o resultado de 5 de outubro, do primeiro turno, de fato demonstrou que o país está dividido. E não é só geograficamente, não. Quem demonstrou muito bem claramente por meio de infografias foi o jornal Globo. Não sei se chegou a publicar no papel, mas na internet. Cruzamento de votação em municípios com mais pessoas beneficiárias do Bolsa Família. A Dilma ganha disparado e o Aécio ao contrário, ou seja, nos municípios onde menos pessoas dependem do Bolsa Família, ele ganha. A mesma coisa com renda per capita, com nível de analfabetismo, com nível de mortalidade infantil, ou seja, onde a mortalidade infantil persiste mais alta, num grupo de municípios, a Dilma foi a mais votada, e o Aécio ao contrário, onde existe menos mortalidade infantil. Enfim, aí fica aquela questão dialética. A gente não sabe se PT e PSDB, por meio de suas campanhas, ao longo dessas últimas décadas, desde a redemocratização, conseguiu dividir o Brasil de fato, ou se eles de fato representam dois Brasis distintos. Mas fato é, quem ganhar no próximo domingo vai administrar um país dividido em várias clivagens diferentes. Vocês acham isso um perigo para quem ganhar? Essa análise, deixa só, Paulo, eu não vou atacar não, eu quero fazer um diagnóstico. A pesquisa está mostrando, o resultado hoje está empatado. Algumas pesquisas trazem a Dilma com 51, a AES 49 ou vice-versa. Está empatado. Está dando uma dança do né? Está a dança do lá, o fato é que está empatado, né? E quem ganhar vai ganhar com uma margem muito pequena de erro, seja Dilma ou seja Aécio. Mas o que eu percebo é nessa linha aí dessa análise que o jornal Globo fez. Sem juízo de valores. O fato é isso. Onde existe a maior pobreza, onde existe menos condições, ou seja, onde as pessoas são mais dependentes do Bolsa Família, as pessoas relacionam isso. A Bolsa Família é a Dilma que manda, então tem que votar na Dilma. O fato é nesses lugares onde a Dilma vence. Onde existe menos dependência da Bolsa Família, onde existe mais empreendedorismo, onde existe mais indústria, mais empresas, nesses locais a Aécio ganha. Com isso eu quero fazer a seguinte análise. Me parece que hoje assim, a classe industrial, a classe empresarial, a classe que tem ativa economicamente falando,
estão, em sua maioria, apoiando o Aécio, né? E aí, nessa divisão, eu percebo o seguinte: qual que vai ser a consequência disso? Se ganhar Aécio, é uma hipótese, essa categoria, de modo geral, em sua maioria, está apoiando o Aécio. Uhum. Os 50% que não está apoiando é justamente os 50% que tem uma dependência maior desses programas sociais. Eu não acredito que o Aécio vai acabar com os programas sociais, óbvio que não. Então, eu acho que aconteceria menos conflito. Agora, a vitória da Dilma traz esse conflito. Essas classes que são dependentes, né, dos programas sociais vão permanecer com ela como sempre tiveram. Mas as classes produtoras, as classes economicamente ativas, não apoiaram ela em sua maioria. Ela sim que terá, eu acho, mais dificuldade nesse aspecto do que uma vitória de Aécio. Concorda com isso, deputado Paulo Guedes? Não, eu discordo plenamente. Isso é uma visão... Não, isso é a Rede Globo fez essa análise. Isso é a visão da Rede Globo. Isso é a visão do capital mundial. Essa é a visão do FMI. A estatística dos votos, Paulo. Essa é a visão, né, dos banqueiros e daqueles que querem que no Brasil... A estatística é essa, Paulo. Você pega a votação da cidade onde tem muita Bolsa Família... completar meu raciocínio. Eu fiquei quietinho. Perfeito. Então tá bom. Então, e esperei a minha vez agora de... Perfeitamente. Então queria que você deixasse eu colocar aqui meu raciocínio. Esse é um pensamento, né, das elites. É um pensamento muito ruim, né? Essa divisão de pobres e ricos, né? E essa questão de falar que é o Bolsa Família, não é só Bolsa Família não, gente. Nós temos uma série de programas que melhoraram a vida do povo brasileiro. O Bolsa Família é um deles, que tirou 40 milhões de pessoas que viviam na pobreza, né? E eu até fico com medo, né? Porque o Aécio costuma falar uma coisa e fazer outra. Ele falou no debate que não vai acabar com o Bolsa Família. Mas ele entrou em Minas Gerais e em 2004 ele acabou com o Bolsa Família que o Itamar criou. Aqui tinha 21 mil pessoas que eram beneficiadas com o Bolsa Família Escola do governo Itamar, e o Aécio cortou em 3 meses de governo. Está aqui a carta, a cópia da carta. No esforço aí do choque, né, de gestão. Que ele mandou, no esforço do choque de gestão. Primeira coisa que cortou, o Bolsa Família do Estado. Então, esse choque de gestão, por exemplo, que ele colocou em Minas, se for levar isso para o país, isso significa arroxo salarial, desemprego, né, aumento da inflação, porque o que eles querem com isso? O que é que pensa, por exemplo, o dono da indústria? O que é que pensa o empresário do agronegócio? Né? Para você ter uma ideia, na minha região, o pessoal do agronegócio fala bem o seguinte: o Bolsa Família deixou o povo preguiçoso. Conversa fiada. Porque quem recebe Bolsa Família é a mãe. E a primeira preocupação de uma mãe é garantir comida na mesa dos filhos. E por esse raciocínio, o Bolsa Família, o Luz para Todos, que levou energia para 12 milhões de pessoas no Brasil, o Minha Casa Minha Vida, o Pronaf e todos esses programas, como o ProUni, o FIES, né, fizeram a economia aquecer. As pessoas passaram a ter dinheiro, tiveram a oportunidade de consumir. E isso melhorou a vida de todo mundo, inclusive dos empresários, que passaram a vender mais. Quem recebeu energia em casa na zona rural, correu para comprar uma televisão, uma antena parabólica, um chuveiro, né, um ferro elétrico. Né? Isso aqueceu a economia. Isso é uma visão atrasada de quem acha que o Bolsa Família e esses programas deixaram o povo preguiçoso. Né? Muito pelo contrário. Quem tinha um açougue, que a carne ficava pendurada lá com aquele mosqueiro, lá na minha região, hoje tem uma casa de carne, toda arrumadinha. Quem tinha uma padariazinha tem uma casa de pão. Quem tinha uma pequena venda tem um pequeno supermercado. Esses programas aqueceram a economia, as pessoas passaram a comprar. Né? A empregada doméstica trabalhava de favor, não tinha salário. Hoje tem que ter carteira assinada. Então essas coisas melhoraram a qualidade de vida das pessoas. Agora tem gente da elite que tem saudade daquela época. Na minha região, por exemplo, os empresários do agronegócio têm saudade do caderninho. Uhum. Porque naquela época eles pagavam os funcionários, os trabalhadores, era da seguinte forma: o cara trabalhava na foice, na enxada, no machado, de sol a sol, né? E quando chegava no sábado, na hora de fazer o acerto, né, era no caderninho. Pagava com 5 quilos de arroz, 5 quilos de farinha, 4 quilos de açúcar, 3 latas de óleo. As pessoas trabalhavam para comer. E tem algumas pessoas da elite que ainda sentem saudade daquela época e quer continuar escravizando o povo. E no Brasil não tem mais escravo depois do Lula, da Dilma e de 12 anos do nosso governo. Deputado, eu tenho de fazer um intervalo e voltando no outro bloco, eu volto com o deputado Lafayette Andrada. Senta em Política, volta daqui a pouco.
De volta à cena política e recebemos agora a notícia da divulgação da pesquisa do Instituto Datafolha, que colocou como votos para a presidente Dilma 46% das intenções de voto e 43% para Aécio. Votos válidos 52 a 48, Dilma e Aécio. Deputado, voltando ao debate... Eu só quero comentar aqui a palavra do Paulo Guedes. Ele trouxe aqui e falou a verdade, que os programas de transferência de renda aqueceram a economia. Isso é verdade, isso é um fato e é inequívoco e precisam permanecer e ser aperfeiçoados. Só um parêntese. A cada R$1 de Bolsa Família representa R$1,30 no PIB brasileiro. Isso se eu não me engano, é um dado do IPEA, não posso estar enganado. Isso é dado econômico oficial. Os programas de transferência de renda, eles trazem uma massa de recursos que são distribuídos, né, para a população, e isso reverte um aquecimento da economia. Isso é indiscutível e são bons e precisam permanecer. Agora, o que não pode é a desorganização da economia. Então, o governo não é só transferência de renda, é preciso ter renda para transferir. E aí é que, na minha opinião, o governo do PT falhou em muito, né? O desarranjo da economia, o desarranjo da organização das contas públicas é imenso. Nós estamos 4 meses seguidos em que tem déficit, né? E mal gerido. Quer dizer, o dinheiro que já não sobra, fica utilizando para pagar a ditadura na África, para ajudar a Venezuela, para ajudar a Bolívia e não ajuda aqui dentro. Então, assim, as transferências de renda são importantíssimas, Paulo. Concordo com isso. E é preciso ser feito. É uma maneira que existe de diminuir a diferença entre os mais ricos e os mais pobres. Isso é fundamental. Agora, governar não é só isso, não é só transferir renda. Deixa eu fazer só, Barroso, uma pergunta para cada um. Sim. Deputado Lafayette primeiro, por que a presidenta Dilma não consegue convencer o empreendedor brasileiro a investir no Brasil? E por que o candidato Aécio Neves, senador Aécio Neves, não está conseguindo convencer o beneficiário dos programas de transferência de renda no Brasil de que ele vai manter até ampliar esses programas? Aí, quem quiser responder primeiro. Eu falo, a questão, por que a presidente Dilma não consegue convencer um empresariado, um empreendedor a investir no Brasil? É falta de confiança, é isso. O empresário está sofrendo na pele dele, o custo do Brasil, esse desarranjo na economia, né, a má gestão, isso é que ele não quer fazer. Na verdade, ele está se protegendo, é isso, é legítima defesa. Então, ao longo desses 4 anos, na verdade, de 12 anos do governo do PT, eles estão vendo que, olha, estão deteriorando, é isso que está acontecendo. Eu queria responder as duas. Primeiro, que isso é uma coisa que tentam colocar na cabeça do brasileiro. Nunca se investiu tanto no país, né? Em tudo, não só os investimentos internos, como os externos também, né? E o Brasil não está essa desorganização que o Lafayette coloca, pelo contrário. O Brasil estava desorganizado, era 12 anos atrás, quando a gente vivia de pires na mão pedindo benção para o FMI. Hoje não. Hoje nós temos reservas cambiais, a maior da história. Nós enfrentamos aí a maior crise mundial nos últimos 5 anos e não perdemos um emprego. Pelo contrário, em plena crise, nós criamos, né, mais de 5 milhões de empregos com carteira assinada. Qual é a crise? Qual é a desorganização? Isso é uma coisa que o mercado, que quem aposta, né, na desorganização da economia, quem ganha na Bolsa de Valores com sobe e desce, querem colocar na cabeça das pessoas, né? Isso ficando claro, respondendo agora a outra pergunta. Por que o Aécio não consegue, né, passar credibilidade, por exemplo, para os mais pobres, né, para os beneficiários desses programas, como o FIES, como o ProUni, como o Pronaf, o Pronatec, né, porque ele esteve e governou Minas durante 12 anos e fez tudo o contrário, né? Me cita um programa de transferência de renda em 12 anos de governo Aécio Anastasia em Minas. Um programa. Não existe. Uma resposta para ele, né? Não existe um programa decente. O que existia foi herdado, né, de Itamar Franco, que era o Bolsa Família Escola do governo, que a Aécio cortou em 3 meses de mandato. Não existe nenhum programa de transferência de renda, né? Nem para as regiões ricas, né? Pode ter algum programa de transferência para, tipo assim, sócios da CEMIG, como Andrade, né, investidores que compraram ações da Copasa e que pioraram o serviço da Copasa e da CEMIG em Minas, que está uma calamidade, né? Hoje a CEMIG está exigindo quase 1 ano. Se você constrói uma casa e pede para ligar a energia, 1 ano. 275 dias é quase 1 ano. Nós temos, lá no norte de Minas, por exemplo, na reserva dos Índios Chacriabás, em São João das Missões, minha terra natal, uma fabriqueta
construída pelo governo do estado, de espolpamento de fruta. Tem 7 anos que a fabriqueta está pronta, já perdeu-se os equipamentos porque enferrujou, porque a CEMIG não liga energia. A Andrade Gutierrez não deixa mais ligar energia. Ou seja, é só para vender para o mercado. Então, é uma ideia de mercado, 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 mercado. Esse é o pensamento do PSDB. Foi assim com o Fernando Henrique e será assim com o Aécio, porque ele está comprometido com esse pessoal, né? É completamente comprometido. Ele tenta disfarçar, né? Tenta disfarçar dizendo que vai manter o Bolsa Família. Mas nós sabemos que as pessoas do PSDB, ligadas a ele, querem acabar com o Bolsa Família. Tem gente do PSDB que fala aqui que você chama-se Bolsa Esmola. Não é Bolsa Esmola. Bom, eu queria que o deputado respondesse, inclusive, rapidamente, que o Aécio tem colocado que fez vários programas em Minas. E ele disse que não fez nenhum. Então, rapidamente. Vamos citá-los, então. Eu gostaria que ele citasse os programas. Vamos lá. E quais os beneficiários do programa? 2 assuntos aqui que o deputado Paulo Guedes falou. Primeiro, o discreto na economia. Não sou eu que estou falando, não é economês, não. Os dados estão aí. América Latina, Brasil será um dos países com menor crescimento econômico esse ano. O crime econômico no Brasil é pior desde o governo Collor. Isso aí é aos olhos vistos, as pessoas estão acompanhando. Agora, a questão dos transferência de renda do governo do Estado. Tem uma premissa aqui. O governo federal ele fica com 70% da arrecadação dos tributos do país. 30% é dividido para os estados. Os estados lutam para conseguir sobreviver. Ainda assim, Minas Gerais, quando começou o governo Aécio, tinha, por exemplo, cerca de 450 leitos de UTI no estado inteiro. Hoje tem quase 2.500. Quem financia isso é o Estado. Isso é para o SUS, porque o SUS não paga. Quem paga é o Estado é que banca. Programa de ProHospital, é o Estado é que banca. Isso tudo, querendo ou não, são gestões que são feitas para pessoas mais pobres. Não existe um programa de transferência direta, como é o Bolsa Família. Isso quem faz é a União. Mas o que o Estado faz, você pega a quantidade de escolas que existia, a quantidade de escolas que existem hoje. Isso tudo é transferência de renda. Então, agora, a União, ela detém 70% da arrecadação. Estados e municípios gastam quase 60% com saúde. Não é a União que gasta, não. Ou seja, ela que tem 70% da arrecadação, os estados e municípios gastam 60% com saúde e a União só 40%. Em todas as áreas são assim. Segurança pública, o Estado gasta 14% do seu orçamento com segurança pública. A União, menos de 1%. Os estados e municípios têm que carregar. E, no entanto, a arrecadação toda está na mão do governo federal. Essa que é a realidade. Eu queria discordar do Lafayette em vários aspectos. Primeiro, segurança Mas esses são pública. dados. Isso foi tema do debate da Dilma e do Aécio ontem, no debate da Rede Record. Né? E todo mundo sabe que a segurança é um dever do Estado, está na Constituição. A Dilma não pode simplesmente chegar a fazer uma intervenção na segurança em Minas Gerais. Por sinal, aqui é o Estado onde aumentou o maior índice de criminalidade nos últimos anos. Né? Minas Gerais bate recorde na região sudeste. O Aécio contestou isso, né? Isso contestou sem dados. Nós estamos falando de dados. Você pode pegar dados. aqui... A área de segurança eu conheço bem. Eu então, tive lá. Deixa eu só Conclua concluir. que eu vou te falar, então, a realidade da segurança em Minas. Essa é a questão de segurança. Outra coisa, você acabou de confirmar. Não existe nenhum programa de transferência de renda, ou seja, não existe programas sociais no governo do PSDB. Mas você pagar o leite de UTI na Brasil Lá na Social, Bahia, não? por exemplo, o Jacques Wagner, ele completa o Bolsa Família com vários outros programas sociais Aqui do nós governo temos da a Bahia. farmácia de Minas. A farmácia de Minas, ela banca... Deixa eu só concluir aqui. Pois Deixa eu não. concluir, depois Não, você volta. perfeito. Então, aqui não existe. Então, você acabou de dizer, não existe programas sociais no governo PSDB em Minas Gerais. Na Bahia existem vários. Né? E você pode ver aí o que aconteceu nas eleições em Minas e na Bahia. Na Bahia, o governador Jacques Wagner fez o sucessor. Aqui em Minas não fez o sucessor. Então... Que começou do piso e foi subindo, o secretário dele, né? Não me lembro o nome agora. Ela tá indo Justo. Começou com 3% e venceu no primeiro turno. Uhum. Mas eu Não, buscando eu quero o debate, dizer, porque eu queria essa resposta. Então, a questão, as duas coisas, então. Secretário da Defesa Social? Eu vou dizer duas coisas. Minas Gerais investe quase 14% do seu orçamento em segurança pública. A União, quando você pega o orçamento da União, menos de 1%. Aí você pega aqui, por exemplo, as rodovias federais em Minas Gerais. Minas Gerais tem algo em torno de 10 mil quilômetros de rodovias federais. Menos de 800 homens da Polícia Rodoviária Federal. Você pega de Rio de Janeiro, Brasília, tem 40 homens da Polícia Rodoviária Federal para tomar conta. E a Polícia Mineira não pode tomar conta.
e 40 homens para tomar conta de 1.500 quilômetros. Essa que é da segurança. Então, as rodovias federais, o que virou? Virou corredor protegido da bandidagem, porque a Polícia Estadual não pode entrar ali, é só a Polícia Rodoviária Federal. O governo federal não manda nada para cá. Mas esse número de homicídios... Isso é uma loucura. Aqui, existe? A questão de homicídios, vamos dizer lá, Minas Gerais houve o maior crescimento de homicídios na região sudeste, que é a propaganda do PT. Não é verdade isso. Todos os outros estados teve uma diminuição de 30%, aqui aumentou 52%. É fato, deixa eu concluir. Deixa eu concluir meu raciocínio, Paulo Guedes. Minas Gerais tinha a taxa de 18, foi para 19, cresceu. Rio de Janeiro era 65, baixou para 45, baixou para 58. Houve uma baixa monstruosa. São Paulo rodou em torno de 50, baixou para 40. Mas não chegou nem a 20 ainda. Agora eu falo, Minas Gerais foi a que cresceu, foi. Nós somos o quinto menor violência no Brasil. Então, assim, é brincar com os números, não é a realidade. É isso que é preciso dizer. E agora, esse número de 52%... Brincar com os números, é visitar, por exemplo, uma delegacia de interior. O sucateamento da Polícia Civil e Militar, ele é visível. Você pega o que era antes da AES e depois da AES. Uma viatura, qualquer viatura da Polícia Civil ou Militar só anda se o prefeito der a gasolina. Isso é fato. Até papel higiênico falta nas delegacias do interior. Quando tem delegado, não tem escrivão. Quando tem escrivão, não tem detetive. Isso é uma realidade, gente. O sucateamento da Polícia Civil em Minas Gerais é uma realidade. E a Polícia Militar também. Falta tudo, falta viatura. Esse dia estava com 50 viaturas quebradas em Montes Claros. Quebradas. E não tinha 300 mil reais para arrumar as viaturas. 50 viaturas. Né? E só o que arrecada em Montes Claros de taxas, né? São milhões que vêm para o Estado. Então tem uma coisa errada aí, tá? Ou seja, o choque de gestão, né, é um negócio que pegou mal, né? O choque de gestão é isso, é tirar de tudo, tirar o dinheiro da Polícia Militar, da Polícia Civil, né? Falta recursos para tudo, falta recursos para pagar o piso nacional para os professores na educação, paga mais que o piso. Né? Falta tudo, né? E sobra, por exemplo, bondades. Qual que é as bondades, por exemplo? O que acontece na CEMIG e na Copasa, onde a Andrade Gutierrez virou sócia da CEMIG e hoje impede, por exemplo, que se ligue uma energia de um cidadão que precisa de energia e tem que esperar 271 dias. Então, Paulo Guedes, eu vou ter de fazer um intervalo e no retorno volto ao deputado Lafayette Andrada para falar sobre a questão, inclusive, do choque de gestão. Falar aí com muito prazer. Cena política volta já já. Deixa eu... De volta à cena política, debatendo as eleições presidenciais, com a presença dos deputados Paulo Guedes, do PT, Lafayette Andrada, do PSDB, e do jornalista João Gualberto Júnior, colunista de O Tempo. Deputado, ele disse que o choque de gestão trouxe... O choque de gestão foi uma organização das contas públicas que propiciou um conjunto de avanços imensos que tivemos em Minas Gerais e que o próprio governo federal admite e concorda. Minas Gerais tem o melhor ensino fundamental do Brasil, de acordo com os dados do MEC. Minas Gerais tem a melhor saúde pública da região sudeste, de acordo com os dados do Ministério da Saúde. Isso tudo foi possível graças ao quê? À organização das contas públicas. O choque de gestão é isso. Foi a organização das contas públicas para tornar o Estado mais eficiente. Agora, temos que considerar que vivemos no Brasil, que é um país que não é rico, e que toda a renda que o país tira, 70% fica na mão do governo federal. Então, os estados têm que suar. E Minas Gerais conseguiu colocar eficiência nesse mínimo de recursos que tem. Como eu estava dizendo aqui, a questão da saúde. Os estados e municípios investem 60% em saúde e o governo federal menos de 40%. Nós, estamos falando aqui de programas de transferência de renda, criamos a Farmácia de Minas, que atende 800 municípios. Cerca de 118 medicamentos caros são distribuídos gratuitamente para o povo pobre na Farmácia de Minas. O governo federal tem um programa parecido, dá 18 remédios só, nós damos 120. Então, isso é transferência de renda também. Não é depósito de dinheiro na conta do cidadão, mas é transferência de renda. A hora que Minas Gerais criou 2.500 escolas de tempo integral, isso é transferência de renda. O aluno fica o dia inteiro na escola, ele come na escola, e vive na escola. É uma maneira também de transferência de renda. Agora, não deposita na conta do cidadão.
O único programa que eu me recordo aqui, rapidamente, efetivamente, de depositar na conta é o Poupança Jovem, que é um estímulo aos alunos de segundo grau. Aqueles que têm uma nota boa, eles recebem uma poupançazinha para poder iniciarem. Ô, João, você o está curso querendo superior. falar da questão de 15, do dia 26, Não, né? deixa eu só fazer um comentário ainda nesse assunto de gestão pública, que o Paulo e o Lafete vão concordar comigo que nesses 12 anos o Minas Gerais já foi construída para se tornar a vitrine do projeto presidencial do senador Aécio Neves. E que ainda não sabemos como é que o governador eleito Fernando Pimentel vai assumir as contas do Estado. Mas lembrando assim, todo ano, isso foi uma coisa muito positiva, você deve ter participado disso, que todos os secretários de Estado, no fim de cada ano, promovem uma coletiva de imprensa Faz o balanço. para fazer o balanço daquele ano. E que anualmente, Barroso, a gente acompanhava secretário ou da Renata Vilhena, secretária de Planejamento, ou do Colombini, mais recentemente secretário da Fazenda. E era uma queixa constante de queda de arrecadação por causa de conjuntura, ou o último efeito que foi uma redução da coisa relativa à taxa de energia elétrica, que desonerou a taxa de energia elétrica e diminuiu a arrecadação do Estado. Mas um fato que pesa contra o governo do Estado desses últimos anos, no meu ponto de vista, são dois. Para mim, houve uma incapacidade do governo do Estado em diversificar a economia nesses 12 anos. Continuamos dependentes estritamente de mineração, siderurgia e agropecuária nesses 12 anos. E um outro ponto que eu me recordo além da questão da dívida com a União, que é um tema muito complexo, lá dos anos 90, vem do processo de Estabilização da economia. De melhoria do sistema financeiro pelo governo Fernando Henrique, é mais complexo. A gente via recorrentemente o governo enviando projetos para tomar empréstimos no setor financeiro de 1 bilhão, de não sei quantos bilhões, e que isso, uma dívida para rolar outra. Eu queria um comentário de você sobre como é que está a saúde financeira do Estado hoje, depois desse legado aí de PSDB em Minas. Você tem ideia, né? Por isso que eu tô Se eu falando que pedisse assim, um pouco mais de síntese, que também eu quero discutir a pesquisa, Claro. a Assembleia Legislativa. eu afirmo aqui que o choque de gestão é uma farsa, em vários sentidos. Se pegarmos, por exemplo, a LDO, que está lá na Assembleia, se os dados que o próprio governo tucano mandou para a Assembleia, né, se for confirmados as previsões do atual governo, né, nós vamos ter um déficit nominal de 11 bilhões esse ano. 11 bilhões. 2015, não? Não aqui, Para 2014. Não, a EDO é para 2015. Eu sei, mas vai ter um déficit em 2014 Entendi. de 11 bilhões. Né? O déficit de 2013 foi de 948 milhões. Ou seja, isso vai enterrar, vai ser uma pá de cal no choque de gestão. Né? Ou seja, não existiu choque de gestão. Até porque a dívida de Minas, que era algo em torno de 13 milhões quando a Aécio assumiu, ele vai entregar em quase 100 bilhões de reais. Que choque é esse que a dívida cresceu, né, a galope? Né? Aí eu explico por que ela cresceu a galope. Não foi só por causa dos juros Só os juros. que Fernando Henrique e Azeredo negociaram, não. Né? Porque isso também é uma negociação do PSDB. O governador era Eduardo Azeredo e o presidente era Fernando Henrique Cardoso. Quem combinou a taxa de juros foi o governo do PSDB. Se Minas está pagando esse preço, é mais uma forma como Fernando Henrique tratava Minas. Né? Tratou Minas a pão e água, quando foi governo por 8 anos. Aqui só para concluir aqui. Então, esse é um raciocínio. O choque de gestão é uma enganação, porque você vai entregar o Estado, né, com um endividamento quase 10 vezes maior do que recebeu em 12 anos. Sem falar que está tudo sucateado, não se paga o choque de enganação, que fala de educação, mas os professores nunca foram tão maltratados como foi da gestão tucana. Né? Deputado, vamos deixá-lo falar. Para finalizar, ele falou do Poupança Jovem, como um dos programas de transferência de renda do Aécio. Então, isso simboliza como eram os programas sociais na era FHC. Era assim, só para fazer a propaganda. Porque o Poupança Jovem, Minas Gerais tem 853 municípios, apenas 9 são beneficiados. Deputado, essa é a pergunta dele sobre a diversificação da economia e a resposta também às questões que ele colocou, o deputado Paulo Guedes colocou. A questão da diversificação da economia, na verdade, isso fica na mão da iniciativa privada. O Estado gere as contas públicas. Né? O Estado tem que convencer os empreendedores a virem para o Estado de Minas Gerais. Mas nós sofremos a guerra fiscal de 8 estados que são limítrofes nossos. É muito difícil isso. A questão do choque de gestão.
O choque de gestão foi uma organização das contas públicas que possibilitaram esse conjunto de investimentos que foram feitos aqui. Agora, o PT, eu vou repetir uma vez, o Zé Serra falou o seguinte, não tem ideias novas nem ideias boas. Quando tem ideia nova não é boa, quando tem ideia boa não é nova. Só repete, amplia, melhora, mas não é nada de novidade. Eles fazem o que nós fizemos, só. Eles não apresentam nada de novidade. E a questão hoje da saúde financeira do Estado é muito difícil, é muito difícil. A crise internacional, Minas Gerais é assim, quando estamos em situação comum, nós temos uma capacidade de gestão que nenhum Estado cresce com a gente. Mas quando a gente, no momento de crise, Minas Gerais é o Estado que mais sofre, é o primeiro que sofre. Justamente porque a nossa economia não é... A dependência dos commodities. Exatamente. Isso tudo cai lá fora e arrebenta com o Estado de Minas Gerais. Então, nós, por sorte, graças à nossa eficiência, à nossa organização, estamos como estamos. Mas vamos iniciar o ano que vem um ano de muita dificuldade. Não só no Estado, o governo federal também. Qualquer presidente da República que assumir, vai assumir o Brasil em situação muito difícil economicamente. Agora, eu queria perguntar aos dois deputados sobre essa pesquisa que tinha aí, saiu no forno agora, do Datafolha, que colocou em termos de votação de válidos 52 para Dilma e 48 para Aécio. Já começaria pelo deputado Laferce Andrade. A primeira com a Dilma na frente no segundo turno. Se essa virada, já está acontecendo uma virada, ou isso é uma tendência de momento? Olha, que é a estamos sua... na margem de erro, né? Mas essa aí sai da margem de erro, 3%. Não, mas tá 2 pontos para cima do Aécio, 2 para baixo da Dilma em cavalo. Está na margem de erro, sim. Então, seriam assim, 4 a diferença. A verdade é essa, está empatado, o jogo está empatado. A mesma pesquisa anterior, que estava dando 51 Aécio, 49 Dilma, está empatado. Eu acho que essa é a eleição mais apertada aí dos últimos 25 anos. Acho que nenhuma eleição presidencial, nem a do Collor com Lula, foi tão apertada como está sendo essa. Vamos aguardar, faltam aí 6 dias para as eleições, ainda tem aí cerca de 5, 6% de eleitores indecisos e eles é que vão definir. No seu entender, não é nenhuma tendência, isso é localizado. Não é nem localizado, é a margem de erro. Pode dar assim como pode dar assado. Né? Posso fazer um comentário? Sim. Pela forma como o Lafayette recebeu a notícia, né, eu acho que já é uma virada mesmo. E as coisas estão voltando à realidade. Né? Passou o segundo turno, aquela confusão, imprensa, não sei o quê, houve entendeu? E as pessoas agora estão, quando veio os debates, veio o programa de televisão, as pessoas pararam e pensaram, mas o Brasil não está tão ruim assim não, hein? O povo está falando que o país acabou, e aí as pessoas param para pensar. E quem pensa vai votar na Dilma. Quem não é influenciado, quem não, ou seja, como ele falou aqui, os bem informados, né? Ou seja, os que são mais letrados, os que estão nas regiões mais ricas, né? E que recebem mais informações da imprensa, né? Todos os dias, né? Lê a revista Veja, a Folha de São Paulo, mas tem acesso à internet, aos dados oficiais, né? Acesse a internet, todo mundo tem tablet, tem celular novo. Então essas pessoas, né? No primeiro momento, né? Tinha uma tendência, né? De empurrar a candidatura do Aécio. Mas até parte dessas pessoas também estão caindo na realidade. Não é só os mais pobres que estão votando em peso na Dilma. Tem muita gente da classe média votando na Dilma, tem empresários, inclusive, votando na Dilma. Nem todo mundo pensa pequeno assim. Tem uma pequena parte da sociedade brasileira, né, que quer ver as pessoas ganhando mal. Tem empresário burro que pensa que se tiver desemprego ele vai pagar menos. Tem mais gente no mercado oferecendo para trabalhar, então ele vai pagar menos, então ele vai ganhar mais. Então tem empresário que pensa assim. Né? Então, graças a Deus, as coisas estão voltando para o normal e eu tenho certeza que a nossa presidenta vai ganhar ainda com uma margem maior do que a pesquisa do Datafolha de hoje. Muito bem, Cena Política vai fazer um pequeno intervalo e volta já já. De volta à Cena Política e nesse bloco vamos debater o jogo de poder na Assembleia Legislativa com o novo governador Fernando Pimentel. Mas antes o João quer fazer um comentário sobre a eleição. Coisa breve, Barroso. Agora nós estamos com horário de verão a 3 horas do oeste do Brasil, do Acre. Então nós só teremos os primeiros dados de apuração de domingo a partir das 8 da noite no horário local, às 20 horas. Isso não quer dizer que a Justiça Eleitoral não dê andamento à apuração a partir das nossas 5 da tarde. Exato.
Então, quando sair o primeiro resultado, lá pelas 8, 8 e pouco da noite, já vai ter 60% ou mais de voto apurado. Sim. E a tendência é a seguinte, se a Dilma estiver na frente nessa primeira divulgação, ela não é mais alcançada. Porque quem vai chegar depois é voto do Norte e Nordeste do Brasil. Sim. Então, a tendência é a Dilma crescer dali para frente. Então e se o Aécio tiver uma margem... Muito grande nessa primeira apuração, vamos esperar. Vai colar. A Isso. tendência é que a Dilma, dessa primeira divulgação até a final, cresça mais do que o Aécio. Exatamente. A gente tem uma tendência, como É ele isso aí. havia falado, A região sul e sudeste é a tendência da Aécio. É. E vão ser os primeiros votos apurados. O norte e nordeste vai depois. Então, Isso. é aquilo que ele falou. Se o primeira parcial que sair der Dilma na frente, acabou. Se der Aécio na frente, nós vamos ver qual vai ser o crescimento o da Dilma na poder região de- norte. de qualquer e nordeste. maneira, Foi uma o que eleição mais aconteceu aqui em Minas disputada do Gerais, que a por de exemplo. Collor, Eu né? tinha E Lula. 130 mil votos na apuração, faltava 3%, e nesses 3% eu passei para 164.830. Exato, que era a região que faltava para ser Meus apurada. votos eram lá das cidades que Mas- apuravam por último. É. Bom, vamos falar sobre a Assembleia Legislativa. Fernando Pimentel foi eleito, segundo foi divulgado, com apenas 26 deputados de sua base na Assembleia Legislativa. De 77, apenas 26. Mas a gente acompanha aí na história política, tanto do Parlamento, tanto da Câmara dos Deputados, como aqui da Assembleia Legislativa, essa situação de não ter maioria, muitas vezes é algo É sazonal. sazonal, porque há negociação, há Existe uma os anomalia. parlamentares, né, que vão para o poder, né? Não, Atração do poder. É isso aí. O nosso sistema, né, brasileiro tem essa anomalia em que o poder executivo é muito forte, muito mais forte que o poder legislativo. Ele exerce, né, uma gravidade, um poder de gravidade sobre os parlamentares muito forte. A base que apoiou Pimenta da Veiga, em princípio elegeu 50 deputados, 51. E a base que apoiou Pimentel elegeu 26 deputados. Mas essa gravitação do Palácio da Liberdade é muito forte. Então isso não permanece. Obviamente que há essa atração e a tendência natural é que no meio do caminho o Pimentel já tenha desses maioria. 51 aí, em torno de 30 são de partidos que estão Agora, também na só base tem do um governo detalhe. federal, que podem, com facilidade... E aí a tendência Então, é eu caminhar mesmo acredito para o que Palácio. o E faz a Pimentel maioria vai fácil. ter... Mas vai A depender do menos resultado que, de domingo, né? exatamente. Se acontecer da eleição, a Aécio vencer as eleições, pelo fato de Aécio ser mineiro, né, de ser a base desse em Minas Gerais, e vai exercer também um campo gravitacional muito forte aqui na Assembleia Legislativa. E isso aí vai diminuir um pouco essa tendência, esse magnetismo do Palácio da Liberdade, porque vai ter o Palácio do Planalto do outro lado. Né? Se Aécio for presidente, ele vai tentar garrotear o governo aqui em Minas? E pode Com tentar. domínio na Assembleia, Pois domínio nos tribunais. Ele tem maioria na Assembleia. Né? Os partidos que apoiaram a coligação Pimenta da Veiga, tem maioria. Então, mas existe uma força muito forte do Palácio da Liberdade. Então, nós temos que aguardar as eleições de domingo. O quadro será se ganhar Dilma, e será outro se ganhar Aécio Neves. Fato é que o jogo vai ser muito mais divertido agora de assistir na Assembleia. Nós vivemos durante muitos anos uma maioria folgada, governador governando por lei delegada em início de mandato. Então agora a dificuldade que o governador Fernando Pimentel vai ter para passar qualquer projeto lá vai ser substancial. Vai ser aquela coisa de um governo de Primeiro eu quero continuidade. registrar aqui que Dilma também é mineira, né? E ela, mas não fez a e vida ela política saiu aqui, de né? Não Minas, tem não dúvida. foi por vontade própria, ela saiu daqui obrigada, né? Porque ela foi perseguida pela ditadura militar. Então ela fez carreira política no Rio Grande do Sul, não foi porque ela não quis ficar em Minas. Deixar isso bem claro aqui, ela é mineira, gosta de Minas, investiu muito em Minas, por isso venceu as eleições em Minas. Os no dois primeiro candidatos a turno, e vai presidente da República são vencer de Belo Horizonte. de novo no Exatamente. segundo turno. Os dois candidatos são de Belo Horizonte, né? Embora Dilma saiu daqui aos 18 anos, da forma que eu falei. O Aécio saiu por vontade própria, mora no Rio, gosta do Rio, né? Tem uma afinidade muito grande pelo Rio, né? E eu tenho certeza que com a eleição do Pimentel e Dilma sendo reeleita, Minas vai ser ainda muito, assim, vamos ter um tratamento especial para resolver, tenhamos, inclusive, né? Porque até coisas agora foi que só não foram perseguido. resolvidas aí, né? Essa questão da dívida de Minas mesmo, eu a acho que duplicação agora... da Fernandina, vamos ver se sai agora. Como é né? que vai ser a oposição ao Pimentel na Assembleia? Da minha parte, eu sou deputado do PSDB e a nós do PSDB foi reservada a posição de oposição nesse próximo mandato. Nós vamos cobrar, né?
Nós somos uma oposição crítica, uma oposição respeitosa, mas nós vamos cobrar as promessas de Fernando Pimentel na campanha política. Ele venceu com um programa de governo e com um conjunto de promessas. Essas promessas é que nós vamos cobrar. Uhum. Vai ser uma assembleia com muitos impasses. Por exemplo, ele indicou, eu queria até ouvir os dois, o Toninho Andrade, o vice-governador eleito, para fazer a negociação lá com os deputados. Já houve algum início? O impasse já está sendo... Eu penso que não, acho que todos estão aguardando a eleição. Todo mundo está aguardando o segundo turno. É. Né? Está todo mundo focado nas eleições. Né? Na minha região, por exemplo, os deputados do norte de Minas, né, que tinha vergonha de pedir voto para a Aécio e para a Anastasia lá, tinha vergonha. Eles não colocavam 45 na colinha deles. Porque, segundo eles, se colocasse, perdia voto. Porque o governo de Aécio e de Anastasia, especialmente para o norte, para o Jequitinhonha, foi um vexame completo. Não teve obras, não teve programas sociais, não teve nada. Né? E lá o problema grande da segurança, a falta de investimento, essa questão da CEMIG, que está lá com mais de 100 mil pedidos de energia para ligar para as pessoas e não liga há 1 ano, há 2 anos, há 7 anos. Então, as pessoas deram uma resposta. O Anastasia acabou de sair do governo. O governador de Minas, candidato ao Senado, e teve cidade do norte de Minas que ele só teve 10% dos votos. O Josué teve 90%. Então, isso é uma resposta do que foi o deputado Lafayette disse, de má gestão dos últimos 12 anos. Disse que a oposição vai cobrar. Como é que você está esperando o começo da gestão Fernando Pimentel com essa situação acirrada na Assembleia e com isso que a gente falou das dificuldades financeiras da administração pública de Minas? O Pimentel é uma pessoa com muita habilidade. Né? Eu acho que ele não vai ter muita dificuldade com relação à Assembleia. Né? As dificuldades serão mais no campo de vista, do ponto de vista da administração. Daí é muito importante para Minas a reeleição da presidenta Dilma, né? E fazer com que atrair novos investimentos para Minas Gerais. Ele foi ministro da Indústria e Comércio, tem uma boa relação no meio empresarial, né? E eu acho que com o apoio decisivo da presidenta Dilma, né, eu acho que ele vai conseguir renegociar essa dívida de Minas, melhorar um pouco a questão das finanças do Estado. Esse é dever de casa que precisa ser feito e eu acho que ele vai fazer, tem condições para fazer, tem liderança para fazer, né? E tem bom diálogo, ao contrário do PSDB que não dialogava com a casa. Eu acho que ele vai dialogar com todo mundo, inclusive com a oposição. Só para terminar com o deputado Lafayette Andrada, já que a fala foi do Paulo Guedes, e dessas promessas de Fernando Pimentel, quais que serão mais difíceis, quais que terão... Eu acho que se você pegar todas elas, ele não vai conseguir cumprir nenhuma. Vamos um exemplo assim. Não, a conversa dele foi uma conversa muito doce para as professoras, para a segurança. Ele ofereceu a Minas Gerais parecida com a Suíça. Parece que não conhece a realidade brasileira. Nós vamos cobrar essa realidade. Eu acho que daqui a 4 anos o povo mineiro vai se arrepender muito, né, de não ter dado continuidade a esse trabalho que trouxe eficiência para o governo de Minas Gerais. O tempo dirá, vamos aguardar. Ele falou em regionalização do governo. É uma promessa possível? Eu acho que a grande maioria das promessas apresentadas pelo Pimentel não serão concretizadas. Precisa de regionalizar. Tem muita coisa. A redistribuição do ICMS em Minas Gerais é vergonhosa. Ela se concentra em 6 cidades. Você pega, por exemplo, tem 1% do ICMS que chama-se ICMS ecológico. Se isso fosse distribuído para as cidades que preservam, por exemplo, aumentava a renda, dobrava o ICMS de quase todas as cidades do norte de Minas. Isso tudo vai ter que passar pela Assembleia. Nós já passamos pela Assembleia, aprovamos por unanimidade, mas o Anastasia vetou. E hoje quem recebe esse 1% do ICMS ecológico são os grandes poluidores. É Contagem, é Betinha, é Uberlândia, é Ipatinga. E o norte de Minas, que tem lá não sei quantos milhões de hectares de parques, igual Januária, que tem mais de 3 milhões de hectares preservadas, né? Não recebe 1 centavo de ICMS ecológico. Então, algumas distorções precisam ser feitas. Muito bem. Precisa ser regionalizado, sim. Muito bem. Cena Política agradece aos deputados, ao jornalista e volta na próxima semana, já com o novo presidente da República. Até lá.